Salve, salve, galera! Um salve pra vocês. Aqui é a Aurélia Ribeiro do canal Falando e Curando com a Aurélia Ribeiro. Quanto tempo, né? Gente, eu sei que vocês estão se sentindo abandonados, eu sei que eu ando deixando de lado, mas realmente quem me acompanha diariamente sabe o quanto minha vida é turbulenta, o quanto tem tanta coisa pra eu fazer que eu não tô dando conta. Mas eu peço perdão para vocês e ainda assim eu digo, sempre que for possível eu volto e eu gravo alguma coisa e eu vou manter o canal vivo porque eu sei que ele faz diferença para as pessoas. Se alcançar um coração já tá valendo, tá? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre autossabotagem dentro de relacionamentos, que é uma coisa que a gente assiste muito dentro da terapia, né, com pessoas. E foi o último tema que eu deixei no vídeo no canal, falando sobre essa questão de como as pessoas sabotam as próprias relações. E um inscrito pediu para que eu explorasse um pouco mais a respeito do tema e falasse pra gente o que se pode fazer a respeito quando você identifica que você tem esse tipo de comportamento. Então, gente, vamos lá, vamos explorar um pouquinho a situação, entendendo que toda autossabotagem quase sempre está associada a ansiedade, raiva ou medo, tá? Então, normalmente são pessoas que têm uma característica de baixa autoestima, não valida o próprio valor sobre a sua pessoa. Então, assim, são pessoas que têm uma dificuldade de se amar, sabe? De encontrar amor em si mesmo, e aí elas espelham sempre que o outro terá um comportamento nesse sentido, e aí para não passar pelo processo de desvalia ou ser deixado, ele faz o movimento primeiro. São pessoas que estão sempre vibrando no negativo ou pensando de forma negativa ou sempre criando situações imaginárias que são negativas. As pessoas estão sempre esperando um comportamento negativo do parceiro. São pessoas que criam atitudes sabotadoras a título de evitar um sofrimento, só que a dubiedade do processo é que para evitar um sofrimento, ela cria o sofrimento. Como eu falei, entre viver o parceiro te fazer sofrer, você vai lá e faz o parceiro sofrer, mas sofre também com o processo. Então, é escolher como sofrer, mais ou menos isso, né? São pessoas que não confiam em si mesmo, quase sempre, não acreditam que o outro vai te eleger, vai te escolher, vai te aceitar. Então, o pano de fundo tá sempre a ideia de que vai ser deixado ou deixada, né? São pessoas que têm uma autoimagem muito negativa, uma ideia de incapacidade, de não merecimento de felicidade, de não ter capacidade de ser amado. É muito triste e profundo isso, gente, mas isso é muito mais comum do que o que a gente gostaria de ver em terapia, tá? São pessoas que decidem sabotar a sua própria felicidade, o seu sucesso, porque quando elas fazem isso, elas se autoafirmam. Ó lá, tá vendo? De fato, comigo sempre acontece assim, eu não sou merecedor de amor, pra mim nunca dá certo. E aí a gente entra naquele monte de crença limitante que eu já falei aí em algum vídeo pra trás. Se vocês quiserem explorar, tem um vídeo aí falando sobre crenças limitantes, tá? Eu queria levantar um pouquinho alguns sinais de autossabotagem que são relevantes pra gente. Então, são pessoas que quando estão dentro de um relacionamento, quase sempre fazem críticas contínuas e constantes ao parceiro. Ou seja, nada nunca tá bom. Sempre a pessoa vai procurar aquela coisa. Ou é porque a pessoa fez ou porque ela não fez. Porque a ideia original é ser o do contra, aquele que tá insatisfeito e tá sinalizando a insatisfação pro parceiro, tá? Então nada nunca tá bom o suficiente. São pessoas que fazem cobranças o tempo inteiro, o que torna a relação extremamente desgastante, como se fosse obrigação do parceiro corresponder ao comportamento que agrade a pessoa que tá com ele. Então, assim, essa pessoa cria normalmente situações imaginárias ou regras, crenças que ela acredita e ela espera e ela joga essa expectativa no parceiro de que ele tenha que corresponder a isso. São pessoas que quando não vivem isso, guardam muito rancor, né? Então, cria uma situação hipotética, imaginária, não vive aquilo, porque no momento em que ela cria essa situação, ela literalmente está anulando o parceiro como indivíduo, como personalidade, como pessoa. E no momento em que ela faz isso, ele faz isso,
automaticamente ele vai se frustrar. E quando ele frustra, ele entra em todo esse processo de autovalidação, de tá vendo, a pessoa não me ama, eu não mereço amor, ninguém olha pra mim, ninguém me reconhece como pessoa, e aí guarda uma mágoa, cria um rancor. Fica com isso acumulado e vai acumulando situações onde geram mágoas e rancor. E aí, em um determinado momento aleatório, a pessoa, sei lá, tá brigando por causa do sal na mesa, a pessoa estoura e traz uma série de questões que estão lá dentro, porque não foi trabalhado, não foi digerido e fica latente, tá? Essas pessoas, elas costumam questionar constantemente o parceiro, então assim, onde você tá, o que você tá fazendo, quem tava junto, o que você fez, por que você não ligou, por que você ligou, então, desculpa, gente, são pessoas que questionam muito e esse questionamento vem sempre algo atrelado a uma coisa que a pessoa deveria ter feito na concepção dele ou dela e não fez, tá? Porque aí a gente volta para esse núcleo todo que eu tô falando. Uma coisa que gera outra, que gera outra, que gera a primeira. E assim fica um ciclo vicioso que vai maltratando o relacionamento, que vai desgastando a relação. Todas as pessoas que vivem esse tipo de processo, em algum momento, encontram um relacionamento extremamente desgastado. E aí a tendência natural é o afastamento. São pessoas que criam muito expectativas irreais, né, a respeito do relacionamento. Não, no momento que ela faz isso, ela anula a pessoa, como eu falei, porque cada pessoa tem a sua própria individualidade, as suas prioridades, as suas questões como indivíduo. Então, é uma estrutura que quase sempre faz o movimento de anular o amiguinho, tá? Quando não existe a concretização das expectativas que essa pessoa gerou, criou, fantasiou, ela fica frustrada com ela mesma e ela fica frustrada com o parceiro. Dentro dessas frustrações todas, ela acaba trazendo a cobrança, trazendo a crítica, e isso acaba virando briga contínua e constantemente dentro do relacionamento com o casal. São pessoas que estão sempre vivendo uma paranoia, tá, gente? Eu não vou entrar no núcleo da paranoia em si, mas tem uma base aí de uma fantasia paranoica, né? Tá sempre esperando algo negativo, uma persecutoriedade, uma coisa como se o outro tivesse sempre disposto a fazer o que não é saudável, o que não é agradável para a pessoa. E isso é uma coisa que faz com que o parceiro sofra também, né? Tá sempre duvidando do outro, tá sempre mandando uma mensagem de insegurança e que não reconhece o amor do outro por você, né? Isso é muito sério, isso é muito importante de você prestar atenção. A grande questão é que essas coisas todas são feitas sem uma razão real, gente. E aí, imagina como é isso pro parceiro, que tá lá. Quem assiste aquele filme, já assistiu aquele filme Mulheres São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou? Acho que alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o nome do filme. Se alguém puder lembrar, põe aí nos comentários. Mas ali eles mostram exatamente como homens e mulheres funcionam de forma completamente diferente. E claro, eu não tô condicionando isso à questão do gênero, tá? É que realmente são universos paralelos, então é muito mais fácil que esse atrito, essa dificuldade de um falar uma coisa e o outro entender outra é muito mais fácil de acontecer. Mas isso também acontece em relações entre duas mulheres e dois homens, tá? Então não tem necessariamente uma questão de gênero, a questão é que homens pensam de uma forma e mulheres pensam de outra. Então isso também é um ponto relevante dentro do processo. Eu dou muita risada às vezes e, inclusive, já conversei com uma amiga pra gente fazer um curso a respeito disso, porque é impressionante como os homens se comportam de uma forma, tentando um objetivo específico, e as mulheres recebem esse comportamento de uma forma completamente diferente e reagem a esse comportamento de uma forma completamente diferente, e aí gera o que está acontecendo? Porque o cara não acompanhou toda a linha de raciocínio da mulher, a reação da mulher, e tá lá no modo, oi, o que está acontecendo? Mas voltando para o tema, para o eixo da nossa
do nosso tema aqui, que são questões de autossabotagem, a pessoa sempre tá focando no lado ruim, ela sempre tá focando no negativo, no que ela não tem, no que falta. Ela sempre cria um meio de atacar o outro, o parceiro, por conta do seu próprio desamor, por conta da sua falta de... a sua crença de que não merece amor, tá? O que a gente tem que ter em mente, né? Todas as pessoas têm defeitos, todas as pessoas têm luz e sombra, eu sempre falo isso na terapia. Então, não adianta você esperar uma pessoa perfeita aqui. Nós estamos num planeta de aperfeiçoamento e não de perfeição. Você não vai encontrar pessoas perfeitas aqui. Não vão encontrar pessoas que se enquadram perfeitamente dentro das suas expectativas. Isso não existe. E se existir, tem alguma coisa muito errada. Porque não é para existir mesmo, tá? A tendência é que a gente encontre pessoas que coexistam com a gente de forma saudável, que tenham uma própria individualidade, que tenham as suas questões e as suas escolhas, e ainda que seja diferente, um ótimo exemplo para isso a pessoa que gosta da comida japonesa e é que não pode nem imaginar o peixe cru dentro da boca. E ok, o que a gente faz? A gente vai num restaurante, você pede a comida japonesa e o outro pede um salmão grelhado, um yakisoba, sei lá, qualquer coisa que não seja o peixe cru. E tá tudo bem. Isso tá falando de consenso e coexistir dentro de um relacionamento. Claro que eu tô usando o exemplo da comida, mas isso serve de forma amplificada, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que a gente tem que ter em mente? Nós também temos defeitos, nós também não somos a perfeição dentro da expectativa do outro, e tudo bem. Desde que a gente não crie uma toxicidade dentro da relação, desde que a gente não se anule como indivíduo, a gente tenta administrar as diferenças. É sobre isso. Mas começa não criando expectativas que o outro tenha que corresponder a isso 24 horas por dia. Isso não existe, gente. Isso não existe e não vai existir. Outra coisa, né? Como que a gente pode acabar com isso ou melhorar isso? Acabar é complicado, mas pessoas que vêm dessa estrutura, elas precisam ressignificar uma série de coisas. Então, a primeira coisa é trabalhar suas próprias inseguranças. Por que eu tô sempre esperando que o outro vai fazer alguma coisa ruim pra mim? Por que o outro não pode, de fato, fazer algo no intuito de me agradar sem que eu desconfie disso, de alguma maneira? Ou que eu esteja no pano de fundo sempre esperando algo ruim que venha depois. Enfrentar os seus medos, enfrentar as suas crenças, se questionar a respeito dessas coisas, dos seus medos e das suas crenças. E sempre estar prestando atenção se você está criando situações hipotéticas, porque aí a gente está falando da ansiedade. E o que pode acontecer não define que vai acontecer, não é fato, é possibilidade. Eu sempre falo, gente, vamos eleger emergencial, é circunstância ou é possibilidade. São coisas diferentes, tá? A gente reage dentro da ansiedade como se fosse algo urgente que só existe na cabeça da gente. Então, muita calma nessa hora e vamos prestar atenção em como você está se comportando. Ontem eu ouvi uma coisa de uma amiga querida que falou... A gente tá sempre jogando a responsabilidade da nossa frustração no parceiro, na parceira, no que ele não faz, no que ele faz, no porquê que faz. E a gente não olha o que ressoa no comportamento dele ou dela que tem a ver comigo, que me afeta, que me faz mal. E é isso que a gente precisa começar a prestar atenção. Porque absolutamente tudo tem um propósito na vida da gente. Então, quando você tá com um parceiro que você vai encontrar as sombras nele, como você tem também, e a pessoa também vai ter que lidar com as suas sombras. Mas no momento em que você encontra isso, o que existe dentro de mim que tá ressoando com essa pessoa? Por que esse comportamento dele ou dela tá me incomodando? Aonde eu preciso mexer dentro de mim, olhar pra mim, que ressoa com essa energia? Esse é o pano de fundo pra gente. É isso que a gente veio fazer aqui, se desenvolver. As pessoas são, como que eu vou dizer? Elas são ferramentas da divindade para fazer com que a gente se olhe, se espelhe e se melhore, se trabalhe continuamente. E não jogar a responsabilidade para o universo, para o parceiro, para todo mundo. E eu tô sempre certo, sou sempre o dono da razão, né? Tome cuidado com esse tipo de postura.
Buscar autoconhecimento ao seu respeito. Então, tá, eu venho de quais crenças limitantes ao meu respeito? Como é que era a estrutura familiar? O que se passava ali? Amor não existe, amor é dinheiro no banco. Já ouvi tanta frase, gente, que, meu Deus do céu, é melhor nem entrar nessa questão. Mas entender o que faz com que você entrar na raiz da situação para ver o que tem de seu dentro de tudo isso, para ir trabalhando continuamente as suas próprias questões, né? Entrar dentro da raiz do problema para que a gente consiga, com isso, o autoconhecimento e não devolver para o amiguinho aquilo que é nosso. É a gente quem tem que resolver dentro de nós. Conversar com o parceiro sobre as suas próprias inseguranças ajuda bastante. Então, assim, eu penso isso, eu sinto isso por conta disso. É assim que eu vejo, é isso que eu sou. Porque, como eu falei, às vezes você chega nesse lugar e a pessoa tá lá tentando entender o seu comportamento, porque para ela não faz o menor sentido. E aí, se a gente não se comunica de forma clara e objetiva, a pessoa fica perdida dentro do comportamento. E a tendência natural é se distanciando. Porque ninguém gosta de receber crítica, ninguém gosta de ser o tempo inteiro criticado, julgado e não acolhido. Então, falar com o parceiro a respeito das suas próprias inseguranças, dialogar de forma clara, objetiva, o mais sincero possível consigo mesmo e com o outro, ajuda muito dentro desse processo, né? Uma outra coisa que eu vou falar sempre que é fundamental, terapia. Por quê? Porque na terapia a gente consegue ter um tempo semanalmente para olhar para a sua própria vida, para olhar para o seu comportamento, para entender por que você está reagindo assim, para entender quem é você dentro daquele relacionamento e o que você está esperando do outro, se o outro tem condições de te oferecer aquilo ou não. Então, a terapia, ela ajuda tanto quanto o casal, né? Às vezes na questão do diálogo, como eu falei, uma pessoa está falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra completamente diferente, quanto na terapia individual, por conta de você mergulhar dentro de você e encontrar as suas arestas e trabalhar a respeito delas, ao invés de jogar para o amiguinho a responsabilidade de saná-las, né? Então a terapia funciona muito. Quando é de casal, é um espaço que você encontra para expressar e tem alguém ali como ponte para entender o que você está falando, o que o outro está entendendo e traduzir isso de forma mais harmônica, mais amena, para que vocês de fato tenham o objetivo da fala, da comunicação alcançada com sucesso, ou mais próximo disso, né? E com isso ajudar a compartilhar o que é desejo de fato do casal como expectativa de casal, de relacionamento. Porque aí não é um querendo uma coisa e o outro outra, e vocês atritando por conta de ego, né? Que isso também é uma coisa muito comum. Terapia individual é sempre indicado em processo de autossabotagem, né? Como eu falei, porque pode ser que sejam questões de ordem estrutural, então vem lá da família, da raiz de como você foi visto dentro dessa família, como você foi acolhido ou não dentro dessa estrutura, o que você reconhece como verdade disso e o que de fato é verdade diante disso. Então são situações em que você reconhece dentro da terapia, e aí neste caso a terapia individual é mais indicada. Por quê? Porque às vezes você fica desconfortável de ter esse tipo de exploração com seu parceiro do lado, né? Então a terapia individual para o processo de autossabotagem é muito indicada e muito, como que eu vou dizer, muito terapêutico para trabalhar essas angústias, né? Em processos de autossabotagem dentro da parceria, do relacionamento. Refletir muito sobre as suas próprias crenças, né? Se aquilo que você está alimentando como verdade, como história, como crença negativa, diz respeito de fato ao relacionamento, ressoa com o comportamento da pessoa que está com você. Porque às vezes não tem nada a ver, só está na sua cabeça, tá? Então é importante também você enfrentar isso, refletir as suas crenças negativas a respeito de si mesma e daquilo que você espera de fato do relacionamento. A partir disso, a gente toma consciência das nossas atitudes. Fica mais fácil de você pegar para você o que é seu e trabalhar dentro da terapia e devolver para o relacionamento uma coisa que vem mais controlado, sabe, da mente, vem mais filtrado, mais limpo, né? Porque vem de fato o seu objetivo, o seu desejo, o seu projeto, e não a cobrança, a crítica
o entoamento daquela expectativa de que o outro vai te maltratar e te afetar em algum momento. Isso é bem importante. Gente, a partir da consciência que a gente trabalha na terapia, a gente consegue desativar comportamentos, construindo relações mais saudáveis para a vida da gente. Então, respondendo a pergunta do meu inscrito, o que a gente pode fazer, 100% dos casos eu indico terapia. É só isso que vai resolver a questão? Não, mas isso é a base. Isso vai te desnudar, vai fazer com que você enxergue quem você é e como você se comporta dentro do relacionamento. E aí, se for o caso, a gente vai para terapia de casal e vai criando outros meios de trabalhar essa questão dentro do relacionamento. Mas de ordem primária, olhar para as próprias crenças, olhar para as suas expectativas, as expectativas que você joga para o outro que diz respeito a você, tá bom? Então, é isso. Eu espero que eu tenha, de alguma forma, explorado um pouquinho o tema para vocês. Gente, saudade de vir aqui falar com vocês. Me perdoe mais uma vez pelo tempo, pela distância, mas assim que é possível eu volto e eu gravo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, andem sempre sobre a luz e até a próxima. Tchau, tchau.